Vamos dar sequência à nossa palestra, a salvação eterna, e acredito que ela vai desenvolver mais hoje. Está baseada lá em João 10, 25 ao 30. Nós vamos fazer uma exegese dos textos, trazendo a sobreedificação. Nós estamos na era da sobreedificação, a qual o apóstolo não é nem Paulo e nem José Luiz. Acabou. Agora é Márcio Mourão. E vem aqui, trazida na sobreedificação, essa palavra de Jesus de Nazaré. Porque eu prego e vejo Jesus segundo o Evangelho de Paulo. É assim que eu vejo. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, testifica a meu respeito. Mas vós não credes. Porque não sois das minhas ovelhas. Por isso vocês não creem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quem estava falando na terra? Pai. O Pai estava falando na terra. E os religiosos lá não criam nele. E ele diz, voltando para o princípio, ele diz: e eu lhes dou o quê? A vida eterna. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Quer dizer, jamais perderão a vida eterna. Olha, se você anda com esse entendimento na terra, as outras coisas têm valor. Não tem valor como tem a vida eterna. Vida eterna. O que é eterno acaba, Tiago? Como acaba a vida eterna? É eterno. É coisa que não se acaba. E ele diz: e eu lhes dou a quem? A quem ouviu a minha voz. Isso é interessante. Porque os religiosos daquela época, que eram os fariseus, saduceus, herodianos, que fazia parte do evangelho da circuncisão, junto com Pedro, que depois veio ramificar para frente, esses legalistas, eles entendiam bem o Pentateuco. Eram os sacerdotes que deparavam com Jesus de Nazaré. Eram homens conhecedores da profundidade da lei. E ele diz: mas eu estou trazendo o fim da lei e explicando, mas vocês não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A ovelha está atenta a ouvir Cristo e não a si mesmo. E eles estavam ouvindo a si mesmo, tendo as suas próprias conclusões, porque a mente deles estava impregnada da lei e da carne, com desejos carnais. Então Jesus estava colocando um fim naquilo, e eles não aceitaram, porque eram o quê? Religiosos. E pensava, quando ouve Deus, você não pode pensar, você tem que acatar. Deus, você não pode discutir com Ele.
Você não pode querer saber mais do que ele, e aqui os sacerdotes, os religiosos, estão querendo saber mais do que Jesus, companheiro. E ele já tinha se manifestado como um filho de Deus, o poder de Deus na terra. E mesmo assim eles estavam querendo excluir ele. E ele diz: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele está dizendo: você está discutindo com o Pai, cara, você é doido. Você está discutindo com aquele que te criou, que te formou em todas as coisas. Mas Jesus viu neles o quê? Incredulidade. Que ele diz: as obras que eu faço, volta lá, Tiago. Ele diz: as obras que eu faço em nome do meu Pai testifica a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, abençoado, nós precisamos de entender que o salvo não discute, ele ouve. O salvo não tem embate, não tem. Ele ouve, ao ouvir ele discerne a voz, é essa aí. Esse é o caminho. A voz do Senhor, ela é inconfundível, porque ela é como o barulho de muitas águas. E a voz de Deus não está no fundamento, a voz de Deus não está na edificação, a voz de Deus está agora na sobre-edificação. Está na sobre-edificação. Eu posso voltar para a edificação? O que você vai fazer lá? Eu vou lá aprender de novo. Então. Então você pode voltar para onde você quiser, meu amigo. Você não entendeu? Você não entendeu? Nós negamos a edificação? Como que nós vamos negar a edificação trazida pelo edificador, que só possa estar na sobre-edificação se eu passar pela edificação? Então não posso discutir. Como posso discutir? O Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, só os véus que são mudados. E o véu ser reconhecido demanda tempo e poder de Deus. Demanda tempo e poder de Deus. E dentro do tempo e da hora das coisas acontecerem, elas vão acontecer e ninguém vai impedir. Desde que o véu esteja compreendido da sua posição. Não é o que ele falava aqui, ó. As obras que eu faço em nome do meu Pai testifica a meu respeito. Fala quem eu sou. As obras falam isso. Mas vós não credes. Por quê? Não sois das minhas ovelhas. Então as ovelhas, elas vão entender a sobre-edificação agora. Elas vão entender. Porque ela é a última etapa da graça. E quem fica na edificação, a mente dele fica perturbada. Essa que é a palavra. E eu tenho visto que aqueles que ficaram com o edificador, cada dia eles estão se embolando mais. E o edificador partiu, então não há apostolado, não há correção. O que ele prega era para a época dos erros que eu e você cometíamos. Porque a graça e apostolado, os erros que nós cometíamos, ele veio e sanou todos para a edificação. E nos deu o quê? Maturidade e crescimento para entender a sobre-edificação. Então, se aqueles que não saíram da edificação vão agora da mente a outras fábulas, como eu vejo alguns acompanhando o Face dele, que hoje é bom, você fica sabendo de tudo, usando expressões bonitas. Como é que chama isso? Frases prontas. São filosofias, né? Hoje eu acordo com meu Deus, e meu Deus me abençoa hoje. Hoje eu vejo a luz do sol e vejo que o sol entra em mim, porque Jesus é o sol da justiça.
Oh, caramba! Depois que você pegou as 14 epístolas de Paulo, para nós que somos cristãos, há alguma mensagem maior do que essa? Não existe não, abençoado. Se você quer falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. E Paulo diz que é a palavra que deve ser confessada. É a palavra. Não são historinhas bonitinhas feitas pela cabeça dessas pessoas que não sabem quem é Deus. Estão dentro do sistema, todos maculados com a lei, apodrecidos na mente e com frases bonitas em que eles mesmos não conseguem realizar aquilo nem com o dedinho deles. As pessoas que falam quando mandam a frase bonita para você, sabe por quê? Porque elas estão na pior, pessoal. Elas estão querendo ver se aquilo funciona nelas. Me enviaram você vê, um crente me enviou uma mensagem de um padre. Falei, Cacilda. Aí virou para mim e falou, parceiro, vê que coisa bonita que esse homem fala. Crente, eu já preguei para ele. E mando o WhatsApp para ele das joias de graça. Aí ele dá um exemplo. Como que é a fala dele? Um pai falando com o filho. Filho, mais ou menos isso. Esse peso aí, empurra ele, coloca toda a tua força. E o menino empurrava. Papai, eu não consigo. Põe mais força. Põe a força. Papai, eu não consigo. Põe mais força. Ele empurra. Papai, eu não consigo. Ele falou, meu filho, você não entendeu. É só me pedir ajuda. Vãs filosofias. Então essas expressões que saem por aí, essas frases feitas, meu irmão, quem está escrevendo está na pior. Ele está na pior e ele está tentando ver se aquilo funciona para ele, porque para ele não funciona. Aí ele quer mandar para 10, 15, 20 pessoas para ver se funciona com você e funciona com ele. É um tipo de feitiçaria que está no meio dos filhos de Deus. Frases bonitas, se fosse frase bonita, o mundo seria maravilhoso. Porque o que tem de livros de poesia aí, lê eles. Aquilo em nada, sabedoria humana, aquilo não serve, abençoado. Aí põe um passarinho, com a asinha batendo, todo coloridinho ali, você fica, que lindo. Mas não tem razão, porque o que funciona é a palavra, é ela que é viva e eficaz. Não existe mais nada. Então, nós precisamos, abençoado, de amadurecermos na sobreedificação, porque a sobreedificação vai respaldar o fundamento e a edificação. Fora disso, brincadeira de criança. E o pessoal está usando o meio social para isso. Eu recebo um tanto dessas frasinhas. Aí eu falei, você mandou? Eu tenho direito de responder. E respondo à altura. E esse camarada, acho que esse nunca mais manda essa frasinha para mim mais. Por quê? Não que eu mandei com raiva, mas eu expliquei para ele que a Igreja Católica, ela é milenar e ela destruiu os séculos, colocando pessoas para se dobrarem diante de estátuas, para pedir bênção. Como é que eu posso considerar que uma fala de um pedófilo desse pode trazer algum resultado para alguém em benefício? Nenhum. Porque essa voz não é a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é voz, abençoado? Aqui voz está falando som. É o que sai, o som. Você, quando tem um bom relacionamento com alguém e chega ele lá fora e dá um grito, você fala, fulano chegou. Porque você conheceu o quê? A voz, não o que ele falou, porque falar todo mundo fala. Mas a voz é isso, a voz identifica aquela pessoa.
E é isso aqui que Jesus vem trazendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, ouve o Deus, o Cristo que está em mim. O soar da voz vai fazê-lo lembrar que ele estava comigo no reino que foi formado antes da fundação do mundo. Eu vou fazê-los lembrar quem eu sou para eles, porque eu e o Pai somos um, diz o Senhor aqui. A minha voz é a voz de Deus, e quando eu falo, todo mundo que é filho vai entender. Elas ouvem minha voz, porque eu as conheço. Deus conhece os seus na terra, pessoal. Então o som da voz vai identificar, é meu pai falando. Ou está falando coisa bonita, mas não é meu pai falando. E eu tenho que seguir a voz, não é o que estão falando. Porque pregando graça tem muitos pregando. Ele tem a voz? Aí que tal o problema? Se tem, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu. Você não pode seguir dois senhores. Um você tem que amar, o outro você tem que o quê? Desprezar. Mespregando a graça. Como ministro, ele não pode, se ele não tiver a voz do Senhor. A voz que o quê? Te aconchega, te traz segurança, tranquilidade, sinceridade, é modelo, está junto com as ovelhas. Era isso que Jesus fazia. E ele dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então é necessário, e para isso, esse pregador, esse Cristo, que é a qual Paulo diz lá em Romanos, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar as intenções do coração do homem, segundo o meu evangelho. Então esse Cristo está onde? No evangelho da graça. É o único lugar que você pode identificá-lo. Mas pregam lá, pregam cá, pregam também, sou abençoado, perfeito, completo. Pois é, mas discerne a voz, você é ovelha. E se você discerniu a voz, segue-o. Só seguir. Agora as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, quer dizer, você descansa. Lá em 1 Coríntios 10, 11, vamos bater nessa tecla de novo, porque isso tem que ficar definido, essa sobreedificação, porque ouviremos várias coisas e ela crescerá mais ainda na minha mente. Ele vem dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, então primeiro é o que? A graça. Nós recebemos a graça, não recebemos? Todos nós, abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, reis, deuses, isso nós recebemos na graça. Então, sinal que você recebeu a graça. Lancei o fundamento como prudente consultor. Então, após a graça, começa uma estrutura, uma construção. Vem o fundamento, trazido por Paulo, e outro edifica sobre ele. Olha que coisa bonita. Então, teve que ter o outro para edificar. Tem muitos que estão pregando, dizendo que o edificador não foi o edificador. E tudo que ele aprendeu não foi o edificador, sendo que foi o edificador. Olha que confusão. Não, todos nós temos que edificar. Mas o outro já veio. Você entende a edificação porque alguém vem e edificou. Senão você não entendia sobre isso. Sobre predestinação. Quem pensava nisso? Você é um predestinado, você é um Deus, quem ia pensar isso? Você é um abençoado, um completo, um enriquecido, prosperado? Quem? Quem ia mostrar isso para você se você não fosse um edificado? Então o outro edifica sobre ele. Porém, o que quer dizer a palavra porém? Contudo, todavia, mas. Então nós estamos o quê? Pulando para um outro comportamento. Teve o comportamento do fundamento, trazido por Paulo. O outro edificou, porém, quer dizer, mas, contudo, todavia,
apesar disso, isso quer dizer porém, apesar disso, de tudo isso ter acontecido, tem mais coisa para acontecer. Olha, aqui, abençoado, deixa eu explicar para você. Quem está falando é o apóstolo Paulo, e ele está falando de uma construção. Então quem faz construção tem que ser como ele, um apóstolo, senão não vai saber fazer, porque só o apóstolo conhece outro apóstolo, a igreja não conhece. Não adianta você ficar imaginando, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai tropeçar e vai cair, vai arrebentar a boca. Um arquiteto, põe uma planta diante do arquiteto, você vê, ele sabe tudo, ele faz a leitura. Põe uma planta perante o leigo, ele diz: esse tanto de risco aqui, o que é isso? Esse tanto de número aqui, vezes, raiz quadrado e menos isso, que confusão. Eu não preciso disso não, eu construo sem isso. Já viu aquelas pessoas que gostam de construir sem planta? Que eu sou construtor, rapaz, não preciso disso não. Que porcaria, já tem tudo. Aí quando ele constrói, pô, que coisa esquisita essa casa. Os cômodos tudo fora do lugar, banheiro agarrado com a cozinha, o quarto saindo para a sala. Olha que construção bonita que eu fiz. Excelente. Aqui não passou o arquiteto. Você já define, aqui não passou o arquiteto. Não, eu gosto disso, depois eu vou puxar mais para cá, depois eu puxo para cá, logo lá para cima, aí daqui a pouco a casa cai. Pô, cara. Rapaz, usei tanto cimento e a casa caiu, porque não é a quantidade de cimento, é a medida correta. Quando você passa mais, também pode dar problema, dar supercarga na construção, a base não aguenta e... Então não é assim. Não é assim. A coisa tem que ser de alguém que seja um perito. E nós estamos falando da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é qualquer um que pode pôr a mão. Eu sou pastor, Quem te constituiu? Foi Cristo. Como? Eu busquei e tive uma revelação. A uns ele deu, então você não busca, é dado. A uns ele deu. Então, como é que você tem se você buscou, se Deus deu? Então, se Deus não te deu, você não tem. Você é um enganador, você é um impostor, companheiro. Pode arrumar a mala e picar a mula. Seu picareta. Não, eu busquei junto com o pastor tal, e ele me ungiu. Ué. Quem? Mas então nós vimos vários impostores tentando ocupar o espaço que não é deles. A uns ele deu. Você tem que ter essa convicção e bastante conhecimento e discernimento para ver se você realmente é um chamado para ser um ministério. Não é brincadeira, não é o homem que constitui, quem constitui é Deus. Então, abençoado, quando você e eu não temos essa revelação, olha, não vem a edificação. Então ele diz: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento e outro edifica. Porém, como nós estávamos falando, porém quer dizer, porém, contudo, todavia, mas, apesar disso, olha que coisa tremenda, o entendimento que nós tivemos disso aí. Porém, cada um veja como sobre-edifica. Hello. Aqui há um entendimento. Aqui há um entendimento, porque foi separado por ministérios apostólicos a trazer a graça nas suas 3 etapas. Paulo está falando aqui com apóstolo. Paulo está falando aqui com o ministério, não é com a igreja. A igreja tem que saber disso, mas quem está falando é Paulo para essas 3 etapas, que é uma pessoa madura que tem que fazer isso.
Não pode ser alguém que, eu entendo isso. Não, não é assim. Você tem que ter vida para isso. Você tem que ter testemunho. Você tem que ter uma vida bem amadurecida para trazer tal coisa. Porém, cada um veja como sobreedifica. E aqui está como. Cada um veja como sobreedifica. Conversando com o Divino, me deu até um exemplo legal. Você é motorista. Você vai rodar aqui na cidade. Como? Como que você vai rodar na cidade? Você vai dirigir como? Tem que haver o quê? Uma lei que legisla essa forma. Alguém vai ter que colocar ordem na casa. Cada um veja como. E quem que é a instituição que legisla a direção de um carro ou de carros aqui na cidade? O Detran. Eu quero dirigir. Como? Quem vai te ensinar? Quem vai ditar para você como você vai fazer isso? Tem que ter alguém. E esse alguém é o quê? É o Detran. Porque se você fizer errado, o que vai acontecer? Você vai ser o quê? Multado. Pode até perder a carteira, meu filho. Pode ser preso. Então esse como não é de cada um. Esse como é o que legisla cada um que vai ser sobreedificado. É como você vai ser. Não, eu quero fazer assim, porque eu acho que assim. Não. Tem uma lei, tem uma legislação que vai agrupar todos aqueles que querem ser motorista de carro. Que se você não obedecer, se você não tiver como eles, você não pode dirigir. Você pode dirigir sem carteira? Pode. Uma pessoa que não passa pela legislação e dirige, você pode ver que ele é fora da lei. Ele faz besteira, porque ele não sabe nem a causa daquele mal que ele está conduzindo, porque ele não foi educado para aquilo. Então a sobreedificação, se não tiver como alguém te explicar, você não vai entender, abençoado. E você vai andar como aquele motorista sem carteira. Na hora que ele vê a autoridade, ele corre para cá, ele vê outro, ele corre para cá, ele vê uma brisa lá, ele para e diz, caramba, como é que eu faço agora? Ele é o quê? Contraventor. Assim é uma pessoa que quer comandar na sobreedificação por si próprio. Ele é um contraventor de Deus, porque ele não sabe como fazer aquilo, porque ele não submeteu ao apóstolo da sobreedificação. É como a edificação. Estou vendo aí todo mundo ouvindo o edificador, que nem fez parte da faculdade de ciência Crescendo em Graça, e quer agora edificar. Ele nem passou por lá, como é que ele vai querer ensinar aqui se ele não passou pela escola? É como um médico. Você vai exercer a medicina sem passar pela faculdade da medicina? Não, mas eu não preciso disso. Eu sou autodidata, eu lendo eu sei fazer as coisas. Vai te prender, meu irmão. Você é um contraventor, você vai preso. Então, quer dizer, nós precisamos de ser educados. E para isso você tem que se matricular. O edificador teve aqui, quem matriculou nele está bem. Agora, toda escola existe os bons alunos e os maus alunos, não é isso? Existe também. E tem muitos maus alunos que passaram pelo edificador que continuou edificando, é mau aluno. Manda ainda a pregação dele para os outros. Olha aí que bonito, mas isso já passou, cara. As coisas velhas já ficaram para trás, companheiro.
Não é mais a edificação, não é mais o edificador. Agora é o sobreedificador ensinando como viver diante de Deus agora. É como ele agora. É graça aí, apostolado. É o apóstolo com seu apóstolo direcionando a igreja a viver uma vida gloriosa diante de Deus. Porque são etapas que precisam de completar. E elas são difíceis. Não foi difícil a pessoa entender o edificador? Não foi difícil as pessoas entender o fundamento? Se o edificador não explicasse detalhadamente quem foi o perito, arquiteto, até hoje eu e você estavam com João, Pedro, Tiago, com todo mundo, e até com o diabo também, com o pecado. Estávamos todos lá. Sim, agora não, na sua mente selecionou. Apóstolo Paulo, fundamento. Edificador, José Luiz. E o sobre-edificador? Você vai ter que entender isso. Como se diz, você vai ter que engolir isso. Vai ter que engolir, meu irmão. Não vai ter outro jeito. Ou então vai ficar na edificação. E quando nós ficamos nas coisas velhas, o que acontece? Você retrocede. Eu estou vendo, até o abençoado Divino também viu, pessoas que são da edificação pegando frasezinhas prontas. Eu vejo isso comumente na internet. Aqueles irmãos lá do Colômbia, florzinha bonitinha, passarinho, portinha abrindo, Jesus. Aí aparece o rostinho de José Luiz, todo mundo, que lindo, maravilha, papai, lindo. Caramba, vai virar gente madura. Não podemos mais ficar nisso. Passamos por isso, foi bom, excelente, maravilhoso. Para mim não teve nada igual a não ser a sobre-edificação. Então como? É o que ele diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Aí ele diz, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como. Você está vendo como você vai sobre-edificar? É esse que é o sentido dessa frase aí. Ó. Não, então é eu agora que tenho que sobre-edificar? Não, você não é perito. Você construir uma casa sozinho, você vai ver a confusão que vai ficar a sua casa. Agora, se você colocar um perito arquiteto lá na hora que você terminar, fala, nossa, que coisa linda que eu fiz. Desmerece até o construtor, né? Não, isso aí fui eu que construí. Você? Ué, eu passava aqui, eu vi uma placa, arquiteto fulano de tal. Como é que foi você que construiu? As pessoas querem puxar sempre a sardinha por lado dela, né? Fui eu que fiz isso aí. Né? Igual o Luiz mexe com estrutura metálica, telhado, faz aquele telhado bonito. Aí o dono da casa, viu aí o telhado bonito que eu fiz? Rapaz, você entende mesmo. A glória não foi para ele, não foi para terceiro. Assim também é nas 3 etapas da graça de Deus. Por isso que Deus não usa muitos, ele usa um. Porque a glória não pode ser do homem, tem que ser dele. E esse um preparado sabe que toda a honra e toda a glória é dele. Você é simplesmente um vaso. Um escolhido para fazer a coisa acontecer. Então a salvação eterna, se não estiver baseada nesse conhecimento, ela não é salvação e nem eterna. Você tem medo de perder ela ali na esquina. Por causa de um erro que você cometeu, ou grave ou pequeno. Ele diz, ninguém arrebata da minha mão. Pode ser o que for que você fizer, ninguém consegue mais tirar você do Senhor. Essa é a segurança que temos. E como temos essa segurança, sabe o que acontece, abençoado? Você não faz besteira. Você aquieta. Porque você sabe em quem você colocou a sua confiança. Então você não precisa de maltratar ninguém. Não é verdade? Porque você sabe que aquele que te edificou foi perfeito e que está te levando a uma sobre-edificação. Sobre-edificar nesse fundamento e nessa edificação. Tivemos a base
Paulo, tivemos a edificação muito bonita, todo mundo chegando, sorrindo, né? Como eu vejo os irmãos chegando aqui, papai, assim oi irmão, vá. Isso é porque você está edificado. Não é que você está vivendo uma vida maravilhosa, não. Não, pode estar até passando por uma situação até, mas você foi edificado. Aquilo não é maior do que aquilo que Deus colocou na sua mente, que é a alegria. E você não entrega, porque você sabe que aquele que fez a boa obra começou, ele vai terminar. E você sabe que aquela leve e momentânea tribulação produzirá em você eterno peso de glória. Então você já chega e abraça o irmão e beija ele, porque você já está vivendo a glória daquela situação que você está passando. É isso que é o bonito da graça. E na sobreedificação, tem coisas mais tremendas aí, pessoal. É a transformação. É a transformação. É ela que vai vir, ou está vindo de galope nessa sobreedificação. Por isso que ele diz: porém cada um, veja, porque sempre é um, vendo, sempre é responsabilidade individual, cada um ser responsável. Veja quer dizer, esteja o quê? Atento, de olho. Não vou perder, hoje é dia de sobreedificar. Eu vou lá para sobreedificar. E como eu vou fazer isso? Ouvindo quem tem a legislação, a palavra de Deus te instruindo como você vai fazer. Cada um veja como sobreedifica. Então esse como, os irmãos entenderam? Tem que entender, se não entender, você não vai crescer. É como você andando de carro numa cidade, você vai para um país fora aí, você vai lá para a Europa, aí você quer dirigir, como que eu faço isso? Tem que revalidar sua carteira aqui, primeira coisa. Você tem que saber, você tem que pegar algumas aulinhas de legislação aqui, porque lá é diferente daqui. Tem que pegar aula, conhecer, um é para a direita, outro é para a esquerda. Como é que eu vou fazer isso? Você saiu de um Rolls Royce, tá? Que é a graça. E está indo para... Como é que chama aquele carro? Não. Você saiu do Rolls Royce, está indo para o... Esqueci o nome. Não, para um carro melhor. Você saiu da edificação, está indo para a sobreedificação. Você vai pegar um Phantom, um avião de última geração. Como é que eu vou dirigir esse avião? Eu aprendi a dirigir o Rolls Royce. Como é que eu dirijo o avião? Um jato dele, como é que é? Como? Vem cá que eu vou te explicar. Esse como leva você a alguém para explicar como você andar naquele jato ali. Agora porque você deixou o Rolls Royce lá, não, agora eu estou com o melhor. Não, volta pro Rolls Royce, não, deixa ele aí, eu vou andar de avião agora, rapaz, jatinho especial, e eu chego num país aí com 2, 3 horas, eu tô chegando nele. Se eu for de Rolls Royce, eu nem chego lá. Então o avião é melhor. É isso aí, esse como eu vou fazer isso? Como eu vou dirigir isso agora? Alguém tem que explicar. Tem que ter um legislador, um professor, um apóstolo para poder te explicar como você vai andar na sobreedificação. Porque ainda está todo mundo ainda com cheiro da edificação. Segundo o apóstolo. Você está ainda cheio de edificação ainda. Você ainda não transportou para a sobreedificação. Tudo é o apóstolo. Então você está na edificação, abençoado. Você está lá atrás, cadê ele? Morreu, aí agora, como que você vai fazer? Vai ficar parado, você vai retroceder, porque aquele que para, retrocedem. Eu estou vendo cada pregação mais bizarra do mundo, coisa que o edificador nunca ensinou. Nunca.
Eu vi um bispo explicando sobre salvação eterna. Eu falei, pô, cara, ele está vendo Jesus ainda lá no céu. Ele passou, bispo, passou pela edificação junto com José Luiz, e Jesus está lá no céu. E ele falou que o único elo entre nós e Deus é a oração. O único elo entre Deus e nós é a oração. Ele está lascado, não está, meu irmão? Não é a palavra, não, é a oração. E que você tem que falar, olha como ele falou, você tem que falar como Jesus falou. Se você quer orar, entra no teu quarto. Aí passou, foi bispo do Brasil, ué. Foi bispo do Brasil, foi bispo do Brasil. Foi bispo do Brasil, passou, ué. É o bispo do Brasil. Falou que o único elo que tem entre nós e Deus é a oração. Quando você entra no seu quarto, em oculto você fala com Deus e Deus fala em oculto. Bispo do Brasil. É esse absurdo que aconteceu. E assim estão. Se eles não entrarem aqui, ó, porém cada um veja como eles vão pegar mais abismo para trás aí, porque um abismo chama outro abismo. E estão todos dessa forma, porque estão ligados. A turma de Crescendo em Graça, então, está deixando assim a gente triste. Tem hora que o pessoal fala, oh, você era dessa turma. O que aconteceu com eles? Falei, ficaram aloprados. As viúvas, ficou aloprado. Não, cara, é a coisa mais absurda do mundo. Então, por quê? Porque não entenderam isso aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, pronto. Com o prudente consultor, acabou. E outro edifica, acabou. Porém, contudo, todavia, mas, cada um veja. Como? Como você vai fazer isso? E esse como precisa de um prudente construtor, senão você não sabe fazer. É como uma pessoa que formou em medicina vai fazer um doutorado, que é isso, eu mesmo vou fazer doutorado para mim, porque eu sou médico. Acontece assim, Tiago? Nunca. Ele tem que se inscrever na faculdade novamente e ter professores para levar ele ao doutorado, senão ele não vai não, sozinho ele não vai não. Eu já estou sabendo tudo, né? Eu já sou doutor, aí mata o tanto de gente aí, é o que está acontecendo. Todo mundo que pregando agora, eu ouço os caras pregando, falo, caramba, quem é você, moço? Você está falando tudo errado aí, cara. E ele está falando sério que você é um abençoado, um perfeito, um completo, que o diabo já foi descido, o pecado não existe mais, o dízimo é dos ladrão, não precisa mais de dizimar, precisa... Fico só olhando aqui. Contraventor querendo pregar a graça. As ovelhas ouvem a voz, essa voz vai espalhar, abençoado. Essa voz vai espalhar, aliás, está espalhando. E cada dia, o diapasão de Deus está nessa voz. Cada dia afina o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De ficar tudo finadinho, quando bater assim, vai, mó, que som bonito. As pessoas vão ouvir a voz, porque o negócio é a voz. Não é o véu, é a voz. É a voz que vai cogitar, que vai mexer, que vai levar as pessoas ao descanso. Assim é? Você recebe assim? Então cada um veja como. Como? Quem vai? Esse como é quem? Quem? Quem vai instruir sobre a sobreedificação? Sobreedifica. Então você precisa de um perito também para sobreedificar. E eu penso, nunca na Bíblia deu certo. Você, quando falar, você tem que ter provas contundentes.
Igual eu estou vendo esses nutrólogos aí provando um tanto de coisa, eles têm registros da ciência provando que aquilo ali está certo. E vários registros. Não, aqui, ó, isso aqui, nós temos registro disso aqui. Está aqui, eu não estou falando a Deus dará, não, está aqui, ó. Está registrado aqui, cara. Pronto, acabou, diante de testemunha e diante de uma oficialização de um órgão competente, está consumado. Assim somos nós. Nós somos o órgão competente de Deus para consumar sobre a edificação. E as pessoas falaram, quem falou que isso tem isso? Ah, lá o Mourão, o apóstolo, o pastor lá, Márcio Mourão. Eu já vi esse cara pregando, né? Eles falam uns negócios legais, mas... Então o que acontece? Isso vai ressoar. É a trombeta de Deus ressoando. E as pessoas vão atender a voz dessa trombeta. São guerreiros que vão se levantar e se ajuntar para a grande batalha da fé. Você recebe assim? Melhor semana, receba sem limite.